Bom, o meu nome é Melícia e eu vou falar sobre o primeiro aspecto, que traz perguntas entre conflitos entre patrícios e plebeus e como se desenvolveu a Lei das 12 Tábuas. Falando bem resumidamente sobre o conflito entre patrícios e plebeus, eles devem ser buscados principalmente no desenvolvimento econômico, social e militar da Roma arcaica. Por um lado, ele foi determinante na exploração econômica e na opressão política dos nobres sobre amplas massas da população, sobre uma grande parte da população. Por outro, a partir do século VI, ela se intensificou. O processo de diferenciação entre plebeus e patrícios cresceu muito, em virtude da qual as tensões entre nobres e cidadãos comuns se tornaram maiores, e aí foram capazes de declarar guerra à elite. Bem resumido, foi assim que se deu os conflitos entre patrícios e plebeus. Sobre a Lei das 12 Tábuas, elas constituem a origem do direito romano. A ideia de criar uma lei oficial publicada foi recusada pelos patrícios durante muito tempo, já que tentaram manter por mais tempo possível o privilégio no controle jurídico sobre a população romana. Porém, essa condição da oficial publicada foi recusada pelos patrícios durante muito tempo, já que tentaram manter por mais tempo possível o privilégio no controle jurídico sobre a população romana. Porém, essa condição dava aos patrícios grandes poderes de manipulação e repressão aos plebeus. No ano em que o grupo se formou para criar as leis, elaborar as leis, foram publicados 10 códigos, e no ano seguinte foram incluídos mais 2. E assim se formaram as 12 Tábuas, que foi um nome utilizado justamente porque as leis foram publicadas em 12 tabletes de madeira, os quais foram afixados no Fórum Romano para que toda a população pudesse ler, para que todos pudessem ler. Bom dia, meu nome é Tainara e eu vou falar sobre o segundo aspecto. Bom, a primeira pergunta é a diferença entre república com cônsule e império. Primeiro falando quem eram esses cônsules. Os cônsules, eles eram os principais diplomatas, do Estado romano, e a função deles era qual? A partir do momento que o Senado criava algum decreto ou a Assembleia criava alguma lei, a função desse cônsule era colocar em prática esse decreto e essa lei. Agora, em si, falando a diferença, na República, acontece e possui, existe mais a participação da população nos meios políticos, na questão política. Já no Império, funciona de duas formas. O imperador ou entra no poder através de um golpe político ou através de uma suposta ascendência divina. E o poder, no Império, de forma vitalícia, ou seja, só troca de imperador a partir do momento que o imperador morre, aí sim entra um novo. Agora, indo para a segunda pergunta, que é qual? Como esse poder se centralizou mais? No Império surgiu o poder moderno, que era um poder que era administrado pelo imperador. Desse poder surgiu outros 3: executivo, legislativo e judiciário. E, bom, foi assim que esse poder se centralizou mais, a partir desse surgimento, dessa criação. Agora, indo para a última pergunta, que é qual era a função do governador da província. O governador da província, também chamado de procônsul, a sua função era que fornecer novos generais e governadores para que fosse meio que evitado que todo ano fosse elegido um novo magistrado. Então, pode-se dizer que esses governadores, esses procônsul, eles tinham meio que a função de um cônsul, um magistrado. E é isso.
Me chamo Célia Corrêa, eu vou falar sobre a importância de ter a cidadania romana para os fins de julgamento. Bom, a cidadania romana era um privilégio muito cobiçado para garantir os direitos políticos e sociais. Naquela época, possuir a cidadania romana era importante assegurar, possuir os direitos e privilégios especiais. Quem tivesse a cidadania romana seria protegido pela lei de ter um julgamento justo. Sendo assim, mesmo naquela época, uma autoridade não poderia jamais prender uma pessoa que fosse cidadão romano, pois sem houver um justo motivo. Meu nome é Jamílis e irei apresentar o aspecto 3. O cristianismo surgiu na Palestina, região sob o domínio romano desde 64 a.C., de origem e tradição judaica na crença vinda de um Messias. O cristianismo se difundiu pela Ásia, Europa e África. O apóstolo Paulo deu uma grande contribuição à fé cristã. Após ter sido um perseguidor da igreja, Paulo converteu-se ao cristianismo e, com algumas experiências na presença de Deus, começou a pregar o evangelho por diversas regiões. A perseguição aos cristãos se espalhou por todo o Império Romano e ocorreu durante um período de mais de 2 séculos, entre o grande incêndio de Roma, sob o governo de Nero, e Edito de Milão. Durante a perseguição, cristãos foram usados como tochas humanas. Oi gente, eu sou a narradora e eu vou explicar um pouco do contexto histórico antes da peça. Ao chegar na cidade de Jerusalém, Paulo é orientado por Tiago a submeter-se aos costumes dos judeus para evitar conflitos, pois alguns de seus compatriotas tinham espalhado boatos de que o apóstolo estaria negando a Moisés e ensinando aos judeus a não praticarem o ato de circuncisão nos seus filhos. Entretanto, a atitude praticada por Paulo, no sentido de externar aos judeus a observância das tradições de seu povo, não foi capaz de evitar sua prisão. E, justamente, quando ele se encontrava no templo judaico, o apóstolo veio a ser repentinamente acusado por alguns de seus compatriotas por ter profanado aquele local, introduzindo gentios ali. Pelo que passaram a espancá-lo e toda a cidade ficou tumultuada, teve bastante briga. E de modo que o comandante e as forças romanas em Jerusalém precisaram intervir para fazer com que não houvesse mais confusão e para que Paulo não fosse linchado. Paulo então escapou do linchamento, mas ficou detido. Pouco tempo depois de sua prisão, Cláudio Lisias, o comandante da fortaleza de Jerusalém, tomou a providência de enviar Paulo para o governador da província de Judeia, na cidade de Cesareia, a fim de zelar pela segurança do apóstolo, por ele ser um cidadão romano, que por ele ser romano ele tinha todos os direitos. Nesta época, a sede do governo romano na região da Judéia não estava mais situada em Jerusalém, e sim em Cesareia. Contudo, o Sinédrio ainda se reunia em Jerusalém, onde também havia um comando das forças romanas e, ao que parece, seria uma unidade subordinada ao governador daquela província romana. Quando Paulo foi conduzido, preventivamente preso para a cidade de Cesareia, ele ficou distante do foco de tensão, de onde estavam acontecendo as brigas, de modo que o julgamento ali receberia menos pressão da população por parte dos judeus. Paulo precisou permanecer preso por pelo menos 2 anos em custódia na cidade de Cesareia, sob os cuidados do governador da Judéia, devido à queixa apresentada pelos judeus, que eu expliquei acima. 5 dias depois de ter sido transferido de Jerusalém, o Félix ficou protelando o andamento do processo de Paulo e, com frequência, mandava chamar ele, alimentando a vã expectativa de arrumar alguma propina para que ele fosse solto. Ao fim de 2 anos, o Félix foi substituído por Festo em seu cargo, o novo governador. Na certa, desejando conquistar o apoio político dos judeus na região, ele planejou então realizar logo o julgamento de Paulo, para que ele fosse bem visto pela população em Jerusalém. E para isto ele convocou uma audiência em Cesareia para decidir sobre essa questão. Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca das acusações? Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado.
Não fiz mal nenhum aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César. Para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou à cidade e logo foi cumprimentar Festo, visto que ele já estava por lá há alguns dias. E nesse momento, o Festo aproveitou para explicar a situação de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix se deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência dele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia, até que eu pudesse enviá-lo a César. Eu também gostaria de ouvir este homem. No dia seguinte, Agripa chegou com grande pompa e entrou na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou ao imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, eu não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente de ti, ó rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não parece-me razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Agora você tem permissão para falar em sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa em que as nossas 12 tribos espero que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes e dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga a outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes e dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando a caminho, vi uma luz no céu, o mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia: Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei:
Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor. Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituir o servo e testemunho do que você viu a meu respeito, e algo que lhe mostrarei. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentis, aos quais eu envio para abrir os olhos e converter-lhes das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão desses pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Por este motivo, estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples, como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram, que haveria de acontecer, que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentis. Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos essas algemas. Reconhecendo a inocência de Paulo, as autoridades romanas da região da Judéia estavam se justificando formalmente diante do imperador, no sentido de que Paulo realmente era inocente e só estava sendo enviado a Roma porque recorreu para César ao invés de ter aceitado o julgamento ali na Palestina. Paulo seguiu para Roma com parecer em favor da sua inocência, o que só contribuiu para sua absolvição, o que de fato veio a ocorrer, segundo sabemos pela história da Igreja, visto que a decisão do imperador não consta registrada na Bíblia.